Saiu uma entrevista com o criador da série The Pitt para o TV Line, onde ele falou a respeito da terceira temporada da série. Eu traduzi a matéria inteira para vocês, trouxe agora e espero que vocês gostem. A matéria já começa dizendo o seguinte: chefe de The Pitt confirma salto temporal na terceira temporada e quem não volta para o próximo turno. Primeiro, salto temporal da terceira temporada e o que vem a seguir. O TV Line então perguntou o seguinte para ele: quando conversamos no final da primeira temporada, você disse que a segunda temporada avançaria 10 meses até o fim de semana do Dia de Independência. O que você pode dizer sobre de onde retomamos na terceira temporada? O criador da série então respondeu da seguinte maneira: vamos fazer apenas um salto de 4 meses. Começaremos em novembro. Isso atende a vários propósitos para nós. Permite explorar cenários de clima frio, mas também nos dá a chance de manter algumas pessoas por mais tempo que normalmente seguiriam em frente se quisermos. E ele ainda disse o seguinte: às vezes, esses grandes saltos não são ideais. Há muita informação que precisa ser atualizada. Então, dessa forma, é menos sobrecarregado. O TV Line então perguntou o seguinte para o criador da série: a promoção de Aisha Harris ao elenco regular sugere que passaremos mais tempo no turno da noite na próxima temporada, ou ela vai migrar para a dinâmica do turno diurno? E ele respondeu o seguinte: ela vai começar a trabalhar durante o dia. O TV Line então perguntou o seguinte para ele: sabemos que Supriya Ganesh não retornará na próxima temporada. A saída de Samira sempre fez parte do plano da segunda temporada e aqueles episódios finais foram pensados para sugerir que talvez ela não fosse feita para as exigências de longo prazo do pronto-socorro? Ele então respondeu da seguinte maneira: sim, devido à natureza de um hospital-escola, muitas pessoas seguem caminhos diferentes. Isso faz parte da essência da série. Um dos motivos para fazermos um salto de 4 meses foi não precisar tirar todo mundo de cena. Amamos esses atores, amamos escrever para eles e o público gosta deles. Então, é agridoce quando precisamos nos despedir de alguém, mas faz parte do processo. Ela teve algumas dificuldades e isso faz parte da realidade da medicina. Algumas pessoas se saem melhor que as outras. Ela é muito boa em se conectar com os pacientes, mas não se move com a rapidez que se espera hoje em dia no pronto-socorro. O TV Line então perguntou o seguinte para ele: mas, sendo apenas novembro, ela ainda estaria no último ano da residência. Nesse caso, é só que ela não está de plantão? E ele disse: sim, ela só não está trabalhando naquele dia. O próximo capítulo de Robbie. O TV Line disse o seguinte: aquela conversa final entre Robbie e Samira, em que ele disse que imaginava já estar casado com 2 filhos na faculdade e depois meio que dá de ombros. Há verdade no que ele diz ou é só mais uma versão da vida que ele sente que perdeu? Ele então respondeu da seguinte maneira: acho que é um pouco dos dois. Parte disso é o que ele esperava em algum momento, ter uma família, filhos. Ele foi muito focado no trabalho e na medicina. Teve relacionamentos, mas alguns não deram certo. De repente, ele tem 53 anos e começa a olhar ao redor e ver o que tem além da medicina. Acho que existe certa frustração em Robbie e parte da condição dele contribui para isso. O único lugar onde ele se sente confortável é no hospital, mas isso é tudo que ele tem. Para ser uma pessoa completa, ele precisa encontrar espaço para algo além da medicina, um relacionamento, uma vida fora disso. O TV Line então disse o seguinte: na cena final, com a bebê, quando Robbie diz: você tem tantas coisas maravilhosas pela frente, pessoas que não vão te abandonar. Quanto disso é ele falando para si mesmo? E eu falei isso no meu review, que eu acho que ele estava falando muito mais para ele do que para a própria bebê. Ele então respondeu da seguinte maneira: muito. Noah e eu conversamos sobre isso. O bebê é, de certa forma, a única pessoa com quem ele consegue falar com conforto, porque sabe que nada do que disser vai sair dali. Ele não é muito bom em compartilhar emoções quando são muito pessoais. Ele é ótimo ajudando pacientes, mas provavelmente é o pior paciente de si mesmo. Eveline então disse o seguinte: os fãs vão perguntar, então eu pergunto:
Não existe nenhum cenário em que Robbie adote a bebê na terceira temporada, certo? E ele respondeu: não, brincamos com isso, imaginando ele numa moto com o bebê num canguru, mas não. Se vamos revisitar a bebê, ainda não sabemos, mas ele já tem muita coisa para lidar com a sua jornada espiritual. Steve Line então disse o seguinte: esse momento representa um ponto de virada real para ele, no sentido de ficar em vez de seguir essa jornada espiritual? E o criador da série respondeu: não, ele acaba indo. Naquele momento final com a bebê, Robbie finalmente a coloca no berço e decide partir. Parte disso é que ele sente que precisa ir agora, já que falou disso por tanto tempo. Uma das coisas que exploramos na terceira temporada é que ele volta, mas não retorna imediatamente ao hospital. Eveline então disse assim: então isso significa que o Noah não está no primeiro? E o criador da série corta ele e responde: ele vai aparecer no episódio 1, mas ficou afastado do trabalho por mais de 3 meses. O Eveline então disse o seguinte: o que explica começarmos 4 meses depois. Entendi. Se a primeira temporada foi sobre ele atingir o limite e a segunda sobre evasão, o que define a jornada dele na terceira temporada? E o criador da série respondeu: definitivamente fazer o trabalho, se dedicar, tentar se curar e enfrentar o trabalho interno que ele ainda não fez. Quem volta e quem pode não voltar? Eveline então disse assim: vimos Baran pela última vez no estacionamento, percebendo que não pode assumir um papel de liderança sem revelar seu diagnóstico. O que significa para ela daqui para frente? E o criador da série disse: ela precisa descobrir o que pode fazer para continuar exercendo a medicina e se existe um caminho claro para isso. Eveline então disse o seguinte: ela sugeriu a ideia de 2 médicos responsáveis por plantão o tempo todo. Isso abre a possibilidade dela voltar a trabalhar ao lado de Robbie? E ele respondeu: exatamente. Eveline então perguntou o seguinte para ele: como não há um salto de 1 ano completo, devemos esperar que o grupo principal, Landon, McKay, Mel, Santos, Whittaker, continue no pronto-socorro? E ele respondeu: basicamente sim. Então o Eveline continuou: Javari decide seguir a psiquiatria de emergência. Isso a manterá integrada ao pronto-socorro? E ele respondeu: sim. O Eveline então disse assim: nem Ogilvy nem Joy parecem destinados a retornar. O que significa para Emma na terceira temporada? E aí ele respondeu: sim, ela volta. Emma retornará. E talvez vejamos os outros 2 brevemente. Ainda é difícil dizer. Por dentro da cena do karaokê, o Eveline disse o seguinte: eu seria negligente se não perguntasse sobre a decisão de mostrar Mel e Santos no karaokê, a primeira vez que vemos a vida de um personagem fora do trabalho. Qual foi a ideia? E ele respondeu: foi meio que uma ideia impulsiva. As duas tiveram um dia meio ruim e eu imaginei o que fariam para desestressar. Pareceu algo divertido, um pequeno presente para os fãs. Acho que a Isa e a Taylor acharam que eu estava louco, mas no fim elas se divertiram. O Eveline respondeu: vocês tinham várias músicas para escolher ou sempre foi a música da Alanis Morissette? E ele respondeu: não, eu ia deixar elas escolherem, mas achei que a música da Alanis Morissette era perfeita para elas soltarem a voz e extravasarem toda a frustração do dia. Então coloquei no roteiro e mantivemos. O Eveline então disse assim: acho que o público vai adorar a amizade entre Mel e Santos nesses episódios finais. Quanto da jornada delas na terceira temporada gira em torno dessa parceria? E ele respondeu o seguinte: o legal é que a Mel já passou pelo que a Santos está passando. Ela é compreensiva, meio mentora. De certa forma, elas precisam uma da outra. São muito solitárias. Todos os médicos estão enfrentando situações difíceis. Então, quanto mais apoio, melhor. Santos ainda será sarcástica e difícil. E Mel continuará meio perdida às vezes. Mas tudo vem de um bom lugar. Última pergunta do Eveline: como fica a dinâmica entre Santos e Landon na terceira temporada? Agora que ele pediu desculpas e ela expressou seus sentimentos sobre o retorno dele. Então, para finalizar, ele respondeu da seguinte maneira: acho que eles vão chegar a um bom lugar. É um processo, mas ambos são adultos.
Ela vai amolecer com o tempo. Ele é um bom médico, cometeu um erro e ela eventualmente precisará perdoá-lo por isso. Deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa entrevista. Qualquer novidade a respeito da terceira temporada, qualquer entrevista nova, eu vou traduzindo e trazendo pra vocês. Como sempre, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, repostar, salvar esse vídeo e me seguir. Beijos!